a gente repete a tragédia brasileira em outras áreas. Por exemplo, no petróleo. A gente vende o petróleo bruto e compra o refinado muito mais caro. Uhum. E é exatamente isso que acontece no mercado de games no Brasil. O mercado de games no Brasil, de produção de jogos, é um dos maiores do mundo. Sim, cara. Mas aí você vai me dizer, cara, é um dos maiores do mundo, mas eu não vejo jogo brasileiro. O que está acontecendo? Porque as empresas brasileiras, elas são especialistas em ser terceirizadoras. Ou seja, a grande desenvolvedora chega aqui e diz o seguinte, olha, eu tô fazendo um jogo aqui que é um jogo de pizzaiolo. Uhum. Tu vai ter que entregar pizza no final. Você vai fazer as pizzas pra gente. Então ela não é detentora da propriedade intelectual. O jogo tá lá fora. O Pedro Zambon tem uma pesquisa interessantíssima disso, que mostra que 5 empresas ficam com a maior parte desse dinheiro. Tencent, Microsoft, porque eles são os grandes Os produtores. big players, né? São os big players. Eles ficam... É a tragédia da desigualdade. E aí o que acontece? O Brasil, ele é feito dessas terceirizadoras. O que a gente tem que fazer? Fazer com que o Brasil seja o grande produtor do jogo final, né? Que a gente consiga fazer aqui no Brasil o jogo final. A Wildlife, que é o maior estúdio de games aqui do Brasil, nascida no Rio de Janeiro, hoje é o escritório em Nova York. Foi comprada por investidores estrangeiros. A Aquiles, que tinha herdado o poder de ser o maior estúdio de games do Brasil, foi comprado pela Epic agora, ano passado. Então é o seguinte, os investidores estrangeiros estão vendo essa oportunidade, que o Brasil é muito especialista nisso. E aí eu vou chegar na tua pergunta, o que nós estamos fazendo? E essa não é uma ação inédita do Rio de Janeiro, tá? Não quero levar louros aqui do que não temos, mas é uma das primeiras cidades no Brasil, São Paulo faz isso também, que a gente faz a mesma coisa, que é o incentivo ao audiovisual. A gente tem editais para estúdios de games produzirem o jogo. Lá no Rio de Janeiro, a gente tem um edital de R$500 milhão, que, claro, isso passa por um crivo de uma banca avaliadora. Você apresenta o seu projeto e o governo do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, te dá 500 mil para você fazer o jogo. E para você que acha que é muito dinheiro, não faz o jogo completo. Nossa, não faz mesmo. Não faz o jogo completo. Para um jogo, isso é muito pouco, né? A gente teve agora a Lei Paulo Gustavo, que foram recursos da cultura que ficaram represados durante a pandemia, que obviamente não tinha tantos aparelhos culturais assim, e a gente aumentou o número de editais, era 1 e a gente agora está com 4. Isso feito pela Rio Filmes, que é uma empresa pública independente, não tem nenhuma gerência do Xande, mas a gente quer crescer, porque isso, a gente agora tem 2 tipos de editais, que é do jogo pronto e do protótipo. A gente dá metade do valor pro cara ter o protótipo para ir até os investidores. Dizer, ó, meu jogo é esse, que até para fazer o protótipo tem... É muito caro. Então, o que a gente precisa fazer? São Paulo hoje tem o maior número de estúdios de criação no Brasil e o Rio de Janeiro é o segundo maior em número de criação de jogos. Isso para você que quer trabalhar na indústria gamer, para você que quer ser designer de game, você que quer ser programador, ilustrador, dublador, ou que seja o advogado lá que vai fazer o contrato de propriedade intelectual. Então, os passos do Rio de Janeiro são esses. É olhar também para a indústria gamer, que no fim do dia é a que mais emprega. E a gente também gostaria muito que os eventos, como games, como CCXP, a gente teve QMXP no Rio de Janeiro há alguns anos, também vá para o Rio de Janeiro, porque, cara, acho que a vocação do Rio de Janeiro é eventos, né? É um primeiro passo, mas é também um passo mais importante. Mas a gente também quer e a gente também está estudando para os próximos anos, uma espécie de clusterização, que a gente tenha no mesmo lugar o nosso cérebro de games no Rio de Janeiro. Que várias empresas estejam lá, trocando mão de obra, trocando ideias, para quem sabe ali num consórcio de 3 ou 4 empresas de games, quem sabe a gente não sai daqui com a nova franquia GTA. Aí muda o jogo, entendeu? Quando a gente tiver a primeira, só a gente olhar para o cinema. Quando o Central do Brasil estourou, opa, o cinema brasileiro tem valor. Já tinha tido grandes produções no passado, mas a gente precisa ter um grande holofote ali. O Brasil não seria o país do futebol se não tivesse tido não fosse a geração do Pelé, que concentrou os holofotes. Então, para o Rio de Janeiro, a gente está pensando também no mercado gamer. Como que a gente incentiva, e aí é usando o Estado como mercado indutor. Se vocês acham que é dinheiro público colocado, sabe qual é o país que mais investiu na indústria de desenvolvimento de jogos no mundo? Estados Unidos. A internet é um produto público. Foi criado para fins bélicos. A internet, os games também tiveram uma grande indução do sistema público americano. E na China também não é diferente.
Pois é, assim, a gente vê que cada vez mais, né, os jogos, as empresas e todos os grandes players estão vendo que o mercado dos jogos ele é muito lucrativo. Perfeito. E que eles estão se apossando disso e estão vivendo disso cada vez mais. Quando a gente vê o poder público entrando nisso, aqui no Brasil, infelizmente, a gente tem essa grande reação de Natural. ojeriza, né? Natural. Porque durante muito tempo, e ainda, a política ela não é entendida ostensivamente pela população. Existe algum planejamento disso, educacional, de vocês, de tentar dizer, gente, precisa misturar? Porque a gente sabe que é um tema que não é um tema acessível, não é um tema que chama atenção. Por exemplo, é um dos nossos pilares aqui no MD3, a gente faz episódios sobre tudo que a gente acredita. A gente faz episódios sobre fofoca, a gente faz episódios sobre um monte de coisa, e a gente sabe que alguns temas eles não vão ser gigantescamente enormes, mas eles são necessários. E eu acho que esse é um tema necessário. Faz parte do planejamento da pasta também começar a introduzir esse conceito de união de política e jogos? A gente está promovendo para 2024, isso é uma coisa que ainda está em fase de planejamento, um summit de esportes no Rio de Janeiro, aí focado no esporte eletrônico. Por quê? Eu preciso fazer com que o Rio, e aí também é uma estratégia de marketing também, que o Rio esteja na ponta da discussão se isso é esporte ou não é esporte. Pra gente não é polêmica, mas pro conjunto do mundo, pro Brasil, inclusive, Sim, pro Brasil. isso é polêmico. Então a gente quer fazer no ano que vem um summit, que vai ser um summit que vai congregar é esporte ou não é esporte, jornalismo nos esportes, que eu acho que, inclusive, eu acho que nos últimos anos, a qualidade do jornalismo de Cresceu esportes aqui muito. no Brasil, acho que caiu. Caiu? É. Você acha que Eu caiu? acho que caiu. Acho que em 2020, 2021. E eu não digo nem para a qualidade dos profissionais, eu digo de investimento das empresas, né? Algumas empresas reduziram a presença. Você vê que tem menos. Tem menos. Cara, chegou um momento que a gente tinha muitos jornalistas Sim. nesse mercado com bons salários, com salários razoáveis, mas hoje eu vejo que deu uma refluída um pouquinho. O número de jornalistas. O número sim. Eu acho que a gente tem mais evidência, talvez, em alguns lugares. Sem dúvida, sem dúvida. A audiência maior, mas isso também tem que se configurar no número maior de jornalistas. Porque, hoje eu não estou no jornalismo, mas, cara, o jornalista é o cara chato que fica lá. Mas peraí, esse teu orçamento aqui? E essa é a aplicação desse recurso aqui? Eu fui esse cara um dia. Uhum. E hoje eu estou exposto a esse tipo de fiscalização que eu acho primordial. Mas eu acho que, assim, a gente precisa ter uma discussão de jornalismo no esporte eletrônico, de ética no esporte eletrônico. Toda hora a gente fica olhando aqui sobre regras. Outra coisa que eu acho surreal, né? A gente tá falando de poaching em 2023, mas é um pouco de ética também. A gente vai discutir o que é ético, o que não é ético. E, principalmente, mas assim, o grande chamariz desse summit é a gente discutir o esporte eletrônico como esporte olímpico. E eu gostaria muito que o Rio de Janeiro fosse essa cidade indutora, quem sabe, Tomás Bar não chegue no Rio de Janeiro para dizer o seguinte, olha, tá bom, teremos uma Olimpíada de esporte eletrônico, como ele já sugeriu que seriam os estudos, né? Então, no ano que vem, a gente vai ter um summit para debate. Tem data, momento, Ainda não. ideia, pelo menos um semestre? No primeiro semestre do ano que vem. No primeiro semestre do ano que vem, a gente vai ter ali o summit de esportes eletrônicos. E, cara, com a nossa pretensão de ser uma discussão global, de trazer membros do Comitê Olímpico Internacional, membros do Comitê Olímpico Brasileiro, publishers. Vamos sentar todo mundo? Porque eu acho que tá faltando isso, Sim, né? tá faltando conversar. Tá faltando conversar. Pra gente chegar num denominador comum. E eu acho que, isso aí é só um achismo, uma opinião minha, eu acho que ainda não teve a galera sentando ao redor pra conversar, porque não teve um reconhecimento. Não teve algo em Alguém comum. com credibilidade pra dizer o seguinte, cara, olha só, vamos sentar aqui, eu te garanto que é a minha palavra que tá aqui, vai ser uma competição, vai ser uma discussão de alto nível, por isso que eu falo que precisa ter reconhecimento político da coisa. Acho que faltou isso. Todo mundo que quis dizer vamos nos organizar, a galera leva assim, você, irmão? Não. Eu acho que falta justamente isso. Eu acho que como o Rio de Janeiro se tornou ali a primeira grande capital, a primeira grande cidade do Brasil a tomar esse primeiro passo, talvez esse ponto seja para colocar esse primeiro passo de vanguarda. E falando nisso, de conexão, de sentar ao redor, já que agora o nosso novo ministro de esporte, o André Fufuca, ele já abriu também, falou que ele ia fazer uma diretoria, não lembro, uma pasta? Uma diretoria que vai virar, eu acho que ele já até disse que vai virar secretaria, que é um pouco maior do que uma diretoria. Existe alguma conexão de vocês com Sim, ele? O ministro tem nos recebido, tem falado na mídia, inclusive fez elogios ao Rio de Janeiro, mas sim, a gente tem uma interlocução boa,
com o governo federal, que se mostrou aberto ao tema. E o que a gente precisa é justamente isso, cara, ter os entes da federação falando a mesma língua. Para não ter um falando disso, um outro falando aquilo, e outra, colocar a discussão, o checkpoint, né? Para quem jogou Donkey Kong igual eu joguei um dia, né? O checkpoint e alguns outros jogos também são importantes. Pra gente, o checkpoint tem que ser o seguinte, cara, isso aqui é esporte. Uhum. É daqui que a gente tem que... É daqui pra frente. É daqui pra frente, entendeu? É levar a discussão à frente para que a gente parta dali.